Olá, meus queridos! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Primeiramente, vamos nos colocar em uma postura de relaxamento, descruzando os braços e as pernas e relaxando. Respirando fundo, relaxa os seus ombros, relaxa os músculos da face. E vamos nos concentrar nessa meditação e nessa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu Te escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Assim seja, muita luz para esse momento, que possamos absorver esse conhecimento e reproduzir em nossas vidas com todo o amor da grande consciência. Assim seja. Então, nós estamos no estudo Cartas de Cristo. Semana passada, nós finalizamos a carta 1, tá? E eu combinei, né, com vocês de hoje a gente falar sobre essa carta, algumas observações, né, sobre essa carta, os pontos mais importantes, né, para a gente fazer uma interpretação e uma live de conclusão sobre a carta 1. São muitos os pontos que são importantes a gente ressaltar, né, observar, para poder absorver melhor. Então, a carta 1, ele já vem trazendo muita informação. Antes, vamos só comentar um pouquinho sobre Cartas de Cristo. Para quem não viu as outras lives, está vendo essa como primeira. É importante entender o que é Cartas de Cristo. De onde vem esse material, quem escreveu, tá? As cartas, elas foram canalizadas por uma pessoa que se mantém anônima, tá? Só se sabe que é de origem europeia, uma senhora que começou a psicografar aos 80 anos, hoje já é centenária. E a condição é que o canal se mantenha em anonimato, para que somente o conteúdo das cartas se destaque, tá? Então, Cristo, né? Jesus Cristo é quem trouxe esse material, esse conhecimento. Do que se trata esse conhecimento? As cartas, elas descrevem o que é o ser humano e o que é a grande consciência divina, né? Que ele substitui a palavra de Deus para a grande consciência divina, Pai, Mãe, Vida. Qual é o nosso propósito nessa existência, tá? E como funciona o mundo. Então ele vem trazendo material para nos despertar. É uma grande informação
né, mudando o nosso padrão de consciência. Jesus veio por meio das cartas para retificar as suas interpretações, né, dos seus ensinamentos quando esteve na Palestina. Então ele já vem explicando que muitas interpretações foram erradas, foram errôneas, não estavam de acordo com o que ele veio trazer, a verdade que ele viu na época e que ele tentou mostrar para a humanidade. Ele diz que as cartas são a verdade que transcendem todas as doutrinas religiosas para nos libertar. Ele ressalta que ele volta, né, para a humanidade como forma desse conhecimento, não para trazer uma nova religião, mas sim para trazer um novo conhecimento, onde as pessoas vão poder aplicar no seu dia a dia, na prática, né, nas suas vidas diárias, né? As cartas são um curso para se tornar mestre. São as palavras dele, né? Mas mestre do quê? Que tipo de mestre seremos, né? Quando absorvermos esse conhecimento. Então, seremos mestres de nossas próprias vidas, mestres de nossas próprias existências, tá? Ele alerta que muitos não estarão prontos para receber esse conhecimento. Por que eles não estarão prontos, né? Se a carta é para todos, né? Mas ele explica que alguns não estarão prontos. O motivo é que é preciso ter a mente livre das ideias, das crenças, dos preconceitos, né? Como a mente de uma criança pequena antes de ser doutrinada, para absorver esse conhecimento. Um copo cheio, né, ele não pode mais ser completado. Então, se nós não nos despirmos do nosso conhecimento, do nosso ímpeto, né, de achar que já sabemos de tudo, nós não conseguimos receber um conhecimento novo. Então, é necessário se despir das crenças religiosas, né, e dos preconceitos para conseguir absorver esse novo conhecimento. Porém, é necessário usar a meditação. Ele alerta que não basta apenas usarmos nosso mental racional para absorver esse conhecimento. É necessário usar a meditação, parar nas palavras, refletir e ponderar. E ler de forma pausada, diariamente, tá? Esse material vocês podem encontrar em PDF, no site, né, na internet vocês encontram PDF. Vocês podem comprar também o livro, são 2 volumes, tá? Cartas de Cristo e Textos Complementares, são 2 volumes. E eu utilizo os PDFs, né, mas costumo dar de presente o livro. É muito interessante dar de presente, presentear as pessoas com esse livro, porque quando as pessoas começam a ler e se conectar com o conteúdo, ocorre uma mudança, uma transformação, quanto mais o conhecimento é absorvido, tá? As cartas, Cristo explica que elas têm o propósito de capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Esse conhecimento, ele está sendo acessado por toda a humanidade. Ele não está apenas nesse livro e nessa canalização. É um conhecimento que, quando o ser humano atinge um nível de evolução espiritual, de humanidade, ele consegue acessar, através da sua consciência, esse conhecimento. Então, ele garante que esse conhecimento que está sendo disponibilizado para a humanidade vai trazer a mudança para os próximos 2000 anos. Ele explica que quando ele esteve aqui na Terra, a última vez que ele veio, né, como a pessoa de Jesus, ele trouxe muita mudança, tá? Que é o conhecimento do amor, que traz a mudança para a humanidade, em forma de uma
qualidade de vida, de um bem-estar, né? Trazendo uma humanidade que se preocupa uns com os outros, né? De que forma? De ajuda, de solidariedade, bem-estar ao idoso, à criança, criação de hospitais. Então é assim que a humanidade vai evoluindo. Quanto mais ela vai cuidando uns dos outros. Porque esse conhecimento que ele traz é exatamente isso, esse cuidado, né, que a grande consciência quer que tenhamos uns com os outros. O que traz a evolução mental e física para as pessoas é a evolução espiritual da consciência humana, tá? O que seria a evolução espiritual da consciência humana? Além da humanidade entender o que é a vida, nós precisamos entender o que é a vida. As pessoas precisam caminhar em direção ao amor fraternal. Que isso traz a evolução física, né? E mental da humanidade. Mentalmente seremos mais evoluídos, buscando formas de bem-estar para nós e para os outros, né? E fisicamente essa evolução vai acontecendo. Então é necessário caminhar em direção ao amor fraternal, que ele vem explicando aqui. A consciência individual de cada indivíduo é inteiramente responsável por tudo que acontece em sua vida. Essa frase que eu tiro de Cartas de Cristo, todo o material que eu estou falando aqui, não sou eu quem estou falando, é de Cartas de Cristo, tá? Da carta 1 que estamos interpretando. Então, essa mensagem que ele traz, você, a sua consciência individual, o que você pensa, o que você acredita, né? Isso é o que vai trazer todos os acontecimentos da sua vida. É nesse ponto que nós precisamos entender que Cartas de Cristo traz uma responsabilidade, um chamado para a nossa responsabilidade com relação à nossa vida. É nossa consciência quem cocria todos os acontecimentos da nossa vida, tá? E Jesus alerta que atualmente as pessoas puseram em marcha uma ameaça ao mundo. Ele fala que é uma nova ameaça ao mundo. Isso toda a humanidade colocou em marcha, né? A consciência humana, por que colocou em marcha essa nova ameaça? Porque a consciência humana, ela está apenas voltada para atender a própria vontade. E isso vai contra as leis do amor incondicional. É o egoísmo. Ele explica que isso aconteceu não tem muito tempo. Porque antes, mesmo com o condicionamento religioso, que também não é uma coisa boa, ele vai explicar aqui o que isso traz. Mas mesmo tendo esse condicionamento religioso, as pessoas tinham em sua consciência um chamado ali. Elas sabiam que elas tinham que ser boas, né? Elas viviam pensando, né, no céu, por exemplo. Então, nós vamos morrer, então vamos para o céu, para o inferno. A igreja trazia todo aquele medo, né? Porém, em consequência disso, as pessoas tinham essa preocupação de fazer o que é bom, o que é certo, para ir para o céu, né? Também não é correto pensar dessa forma. Ele vai explicar o que é céu e inferno, isso não existe, mas ele vai explicar melhor. Porém, com o avanço da ciência, quando a ciência quis se desvincular da igreja e ela tentou provar que Deus não existe, né? Porque, assim, não que Deus não existe, a ciência buscou interpretar as coisas de forma racional, né? E acabou entrando nesse conflito com a religião. E isso trouxe a consequência que a ciência evoluiu se separando da espiritualidade. Aqui ele vai explicar que ciência e espiritualidade caminham juntas. Mas como houve essa separação, as pessoas começaram a entender que elas poderiam dar ouvido apenas à própria vontade,
né? Que na verdade, de um lado tinha a religião opressora, que oprimia, né? E que aquilo trouxe essa impressão que é necessário se afastar, se desvincular e buscar a mente racional. E na mente racional, né, apenas a racionalidade sem amor, né, trouxe o egoísmo. Então, do século XX para cá, a humanidade pôs em marcha essa nova ameaça. Por quê? Porque ela se tornou mais egoísta, buscando satisfazer apenas a própria vontade. É claro, gente, que houve muita evolução também, tá? Mas o que ele está explicando para nós aqui é a questão consciência, né? Da consciência. A sua consciência também está ligada às suas crenças. Qual o teu propósito de vida? Hoje, no geral, o propósito de vida da humanidade é consumir e ter prazer. E ele explica que os meios de comunicação e entretenimento estão causando um tipo de infecção mental contagiosa, tá? Que isso afeta a nossa consciência. Como isso é possível? Acontece que tudo que assistimos, ouvimos, lemos, afeta a nossa consciência. É informação. Vai ser armazenado em nossa consciência, vai ser processado por nossa mente e vai se transformar em crença, que você acredita, né? Ele diz que a tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. As pessoas têm medo de andar na rua e vivem presas atrás de muros altos, famílias inteiras, né? Por quê? Então, vamos analisar o que existe hoje nos meios de comunicação e entretenimento. Existe violência, existem jornais sensacionalistas que mostram a morte, crimes. Então, uma pessoa que começa a alimentar a sua mente com esse conteúdo, né, ela vai ser influenciada a ter medo. Porque a nossa consciência, ela é muito poderosa. Nosso subconsciente. Então, mesmo que você ache, não, eu só estou vendo isso, mas isso não me influencia. Você está enganado. Porque influencia de forma profunda. Que quando você menos espera, você está reproduzindo aquilo que você assistiu. Seja um jornal que te causou medo, pânico, ansiedade, você vai reproduzir no seu dia a dia. Seja um seriado, uma série inocente lá, que tenha violência, que tenha uma sexualidade exagerada, né? Um vício ali, que tem um humor, né? Que traz uma falta de consideração com o próximo. Isso nos afeta e nós reproduzimos no dia a dia. Um exemplo que eu tirei com as minhas conclusões. Quando estamos vendo um seriado ou uma novela, que o vilão é muito malvado, né? E esse vilão apronta o seriado inteiro, a novela inteira. A gente vai tendo uma raiva por aquele personagem. A gente vai ficando tão irritado. Às vezes a gente termina de ver e quando a gente desliga ali a televisão ou o celular, a gente tá com raiva, né? Já sentiram isso? A gente sabe que é de mentira, que é uma ilusão, que é um programa apenas, que é um seriado, que não é real. Porém, a nossa raiva é real. O que sentimos por aquele personagem é real. E são as nossas emoções e os nossos pensamentos que cocriam a nossa realidade. Então não se enganem, afeta a nossa vida. E quanto menos esperarmos, nós vamos estar na fila do banco, por exemplo, né? E vai vir alguém que vai cortar a nossa fila. E aquela raiva que a gente sentiu pelo vilão da novela, né? Ela vai vir à tona naquele momento, que vai ter um vilão na tua vida que vai estar cortando a tua fila. Você vai identificar como um vilão, né? E você vai expressar aquela raiva que você sentiu no seriado. O seriado tá te ensinando a ter raiva. A novela tá te ensinando a ter raiva.
E Cristo vem trazendo uma mensagem que é de humanidade. Mesmo que a pessoa corte a tua fila, né? Vamos lá, ele está trazendo para você uma nova visão. Não é desejando o mal e tendo raiva, ódio. É vendo por um outro prisma. Será que aquela pessoa que cortou a minha fila, ela tá passando por algum problema, que ela tá com tanta pressa assim, né? Ou será que aquela pessoa, né, tá agindo com falta de consideração com os outros, porque na vida dela falta consideração, tá passando por problemas, né? Não adianta eu ter raiva daquela pessoa, né? Uma hora, enfim, tudo vem, tudo tem retorno também, né? Qualquer atitude nossa vai retornar para nós. Então, o que Cristo vem dizendo é que pare e pensa, não deixe as suas emoções, o seu ódio, a sua raiva te controlar e te dominar, porque isso vai trazer infelicidade para a tua própria vida. E esses meios de comunicação hoje, eles reforçam o pior das nossas emoções. Pode ser o celular, você está lá no celular, vendo suas redes sociais e vem informação que te traz ódio, raiva, medo e insegurança. E todas essas emoções vão sendo armazenadas, tá? E o universo vai nos devolver tudo aquilo, porque é como se fosse uma lei da gravidade, por exemplo. Tudo é magnetizado. Tudo vem, tudo volta. Nós emanamos e atraímos aquilo que emanamos. A infecção mental, ele explica, essa infecção mental, ela se manifesta como formas egocêntricas de viver, causando todas as catástrofes e vírus que ocorrem atualmente. Então, o fato da humanidade estar tão densa nas suas emoções e sentimentos e pensamentos, de forma coletiva, está atraindo as catástrofes e os vírus, as doenças, os problemas. Nós atraímos para nós. Não é castigo de Deus. Ele explica que não existe castigo, tá? A nossa percepção do mundo é afetada pela indústria do entretenimento. A nossa percepção da vida é afetada. O que acreditamos sobre a vida se torna real. Se você só vê coisas ruins, tragédias, né? Você vai alimentando a sua consciência com isso e você começa a acreditar que a vida é uma tragédia. Você começa a acreditar e a sua vida vai se tornar aquilo que você acreditar. Então, nós temos hoje essa situação, né? Do coronavírus. Qual é a explicação para tudo isso que está acontecendo? Né? Ele explica que as doenças são criadas a partir do impulso de uma consciência violenta e agressiva e homicida, né? Ele diz que o que nasce numa mente doente e se nutre toma forma no mundo físico. Ou seja, nós criamos no coletivo, né? Esse ódio que emanamos, a raiva, nós criamos. Então, é nossa responsabilidade. Cristo deixa uma mensagem também para as igrejas. Tá? Eu vou falar agora sobre essa mensagem. Mas assim, sobre o que estamos vivendo hoje, fica essa reflexão do quanto somos responsáveis por tudo que acontece. Existe uma grande força consciente, amorosa, que quer o nosso bem, que espera, né, anseia pelo nosso despertar. E ela não pode fazer nada até que a gente desperte, acorde, perceba o que estamos fazendo com nossas próprias vidas, emanando toda essa densidade, todo esse ódio, toda essa raiva. Essa consciência só pode acessar a nossa consciência quando estamos tranquilos, em paz, né? E preservando o amor dentro de nós. Porque ela é a consciência suprema de amor e luz. Quando estamos na sombra,
nós estamos repelindo esse amor e essa luz. E nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos viver isso que estamos vivendo de forma inconsciente e por pura ignorância. Porque não temos esse conhecimento que podemos co-criar essa realidade. Então é por isso que Cristo vem, para trazer esse conhecimento, porque o que estamos fazendo? Estamos nos matando, estamos trazendo só tragédias. Então precisamos mudar nossa consciência. E é um momento maravilhoso agora para trazer essa mudança, né? Depois de todo esse levante que está acontecendo. Então vamos nos levantar de forma honrada para a luz e para o amor. A mensagem que Cristo deixa para as igrejas, né? Ele vem trazendo uma informação, que o pensamento espiritual está sempre evoluindo. É preciso abandonar as velhas crenças de um Deus vingativo que pune, né? Entre esse céu e esse inferno. É preciso abandonar essas crenças. Nós acreditávamos isso na época, quando ele veio, antes dele vir, e continuamos reforçando, porque éramos primitivos. Agora já estamos em um grau que podemos entender melhor. A forma atual do cristianismo, ele vem explicando que foi construída sobre falsas doutrinas, centradas na sua crucificação. Essas crenças, ele explica que devem ter uma morte natural, assim como os livros escolares, que se tornam defasados conforme o conhecimento absorvido. Então essas crenças foram estabelecidas na época, mas agora não tem mais sentido, não tem mais lógica. É preciso entender que o conhecimento espiritual, ele está em evolução. E se ficarmos apegados aos dogmas religiosos, nós não estamos focando no que é mais importante, que é a evolução espiritual da consciência. Cristo alerta sobre a urgência de buscar uma visão mais elevada sobre a vida. Ele explica que outras tragédias virão enquanto a consciência humana estiver densa, focada no ódio, na raiva, no medo, tá? Então a única forma de mudar isso é elevando a consciência, entendendo que existe uma forma mais elevada de se pensar e viver. Embora os meios de comunicação não mostrem, embora as escolas não ensinem, né? Embora a gente não encontre esse conhecimento de fácil acesso, mas existe, tá? Existe não só cartas de Cristo, existem muitos outros conhecimentos, né? Existe Hermes Trismegisto, conhecimento egípcio, né? Existe a filosofia na prática, onde você entende o que é moral e o que é ética. Não é a moral e ética de hoje, né? Mas é uma moral e ética das suas ações, o reto caminho, tá? Mas tudo isso não é tão acessível, né? Você precisa buscar mais a fundo, de forma profunda. Hoje o entretenimento, ele tá voltado para aquilo que é banal e que não evolui em nada. Então, enquanto a gente estiver focado no nosso entretenimento em coisas que não nos evoluem, nós estamos só deixando a nossa consciência densa e co-criando um mundo denso. Então, acorde, ele fala, acorde, perceba que os seus impulsos de pensamento e sentimento são impulsos de vida que co-criam a sua realidade. Tá? O amor fraternal deve ser vivido com toda a força da alma, minuto a minuto, em nossas vidas. Linda essa frase que ele coloca. O amor fraternal. O amor fraternal, ele é pouco divulgado, né? A gente só entende como amor de mãe, e olhe lá, porque tem algumas que também não conseguem expressar muito bem esse amor, né? E olhe lá.
Mas é isso, o amor fraternal, viver esse amor fraternal. Primeiro, temos que aprender o que é o amor fraternal. E aqui nesse material, ele vem ensinar exatamente o que é, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas, tá? Ele explica também que assim que vivermos esse amor fraternal e aplicar na prática das nossas vidas, tudo se transforma. Então, vale a pena se transformar para ter uma vida realmente de luz, de amor, de prosperidade, de abundância. Essa é a mensagem que ele deixa para as igrejas, tá? Sobre a necessidade de desapegar dos dogmas. A sua morte foi voltar essa doutrina, né, do cristianismo, ela foi criada, né, em volta da sua crucificação. Mas isso não é o mais importante. Ele explica que esse detalhe da crucificação não é o mais importante. Ele não veio aqui para pagar os pecados da humanidade. Essa foi uma crença que os judeus já tinham na época, né? Então não foi para isso que ele veio. Sobre a pessoa de Jesus, ele vai explicar aqui agora. Ele fala assim: quando eu estive na Palestina, vivendo como a pessoa de Jesus. Interessante ele comentar isso, né? Ele esteve como a pessoa de Jesus, ou seja, ele não era Jesus. Ele se viveu como a pessoa de Jesus, mas ele era algo muito maior, uma alma que fazia parte de uma grande consciência, né? E essa consciência se individualizou e trouxe Jesus para experienciar na pessoa de Jesus. Um outro exemplo, eu estou vivendo na pessoa da Caroline, mas eu não sou a pessoa da Caroline, eu estou vivendo como a pessoa da Caroline. Eu sou algo muito maior, eu sou luz, eu vim de uma grande consciência que se individualizou para se expressar na pessoa da Caroline, né? Então é necessário, ele vai explicando como é necessário entender que nós fomos individualizados, mas nós temos o nosso impulso e a nossa necessidade de voltar para o todo. Esse impulso e essa necessidade a gente quer suprir com outras coisas, né? Necessidade de comprar, de sempre ter mais, de ter prazer o tempo todo. Mas a verdade é que nós queremos voltar para a nossa fonte do ser. E ele explica que quando ele esteve aqui como a pessoa de Jesus, muitos mitos foram criados. Porém, já é tempo de nos livrarmos desses mitos, o quanto pudermos. Tá? Por quê? Porque eles estão nos impedindo de evoluir espiritualmente. Nós estamos apegados aos dogmas, né, aos mitos, e estamos deixando de lado a evolução espiritual. Então ele vem trazendo essa questão: quem foi Jesus? Quem de fato foi Jesus? Ele explica que ele não foi aquilo que a religião vem trazendo, né? Ele foi um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Ele não acreditava no Deus que punia, né? No Deus do Velho Testamento, que é o Deus que punia, que castigava. Ele não acreditava. Alguma coisa dentro dele trazia essa intuição: Deus não é isso. E ele foi visto pela sua família desde a infância como um rebelde, né? Teve esse problema aí. Depois ele vai explicar com detalhes a sua vida. A gente leu bastante sobre isso, né? Ele explica sobre muitas situações antes dele ir para o deserto e realmente se iluminar, ter esse contato com a realidade, né? Mas ele não foi nada do que é falado. Ele não nasceu santo. Ele foi uma criança. Ele foi uma criança indisciplinada. Ele foi um adolescente problemático e um adulto ocioso. Olha só, né? Ele traz essa forma de ver Jesus
como um ser humano realmente. Porque a igreja quis construir ele de uma forma santa, como se ele não tivesse sido um ser humano, como se ele já fosse um bebê santo, que não parece que não chorou, né? Não fez birra, não foi um adolescente, como se ele não tivesse passado por essas fases tão naturais. Então ele passou sim por tudo isso, como nós, mas ele conseguiu alcançar o caminho da evolução espiritual. Essas informações foram omitidas, por quê? Por que elas foram omitidas? Porque os seus discípulos construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, mesclando os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos das crenças judaicas, né? A Torá, né, é um livro, né, que corresponde como se fosse uma Bíblia cristã para os judeus. O Torá, ele é uma grande parte do Torá é o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, né, em grande parte veio do Torá, que já era crença existente na época. Crença essa que Jesus não concordava. E aí formou-se uma religião ainda, né, usando o nome dele. Olha só como nós somos, como é o ser humano, né? Mas tudo isso por quê? Porque eles foram maus? Não, porque eles não entenderam. Eles não conseguiam entender, eles precisam entender que eles viviam nessa época e fizeram o seu melhor, né? Seus discípulos. Mas se tornou essa religião, que agora nos impede de ver mais além, de ver realmente a espiritualidade que Jesus veio trazer e ensinar. Quando Jesus volta de suas 6 semanas no deserto, né, ele descobre uma forma melhor de pensar e viver. E ele tenta transmitir tudo isso, esse conhecimento, né, com pouco sucesso. As pessoas não entenderam, porque os seus discípulos ainda estavam apegados às velhas crenças, tá? Então, essa é a carta 1, nós não vamos conseguir comentar ela inteira. É muita coisa, vão ser 2 lives, tá? Vão ser 2 vídeos falando sobre essa carta, porque é muito conteúdo. Então, assim, Jesus era uma pessoa antes de ter essa conexão com a consciência divina no deserto. Depois disso, ele se tornou outra pessoa, né? Ele conseguiu se despir do seu ego, de quem ele era, suas características egóicas, a sua rebeldia, a sua ociosidade. Ele conseguiu se transformar, morrer para a vida eterna. E aí, ele renasce como Jesus, como alguém, como Cristo, que acessou a consciência crística. A consciência crística é um conhecimento que está disponível numa frequência elevada, que todos nós podemos acessar. Jesus acessou essa consciência. Ele explica que muitos outros mestres também acessaram e que nós podemos acessar. Semana que vem nós vamos falar o que realmente Jesus viu no deserto, vamos comentar, né, sobre tudo isso. Nós já lemos e agora vamos fazer as observações mais importantes. E depois a gente dá continuidade à carta 2. Se você gostou, compartilha, curta, se inscreva no canal, tá? Eu sou Caroline Godoy, me siga nas redes sociais, eu estou também no YouTube e estou fazendo a playlist de todas as lives anteriores. Se você não viu, me segue lá e assiste os outros estudos para você se inteirar desse material e também vir com a gente nessa transformação profunda, tá? Eu agradeço, muita luz e até semana que vem.